Bom dia, Hannah. Bom dia, Rastel. Bom dia, Kleber Ruth. Estamos aqui hoje conversando com a doutora Luma Alcântara e o doutor Rafael Bemeguí, doutores pela USP, para conversar sobre contratos eletrônicos, o que são, como se dão, e debater o caso da jovem Natália Thierry, que leiloou sua virgindade na internet. É um prazer tê-la aqui, doutora Luma. É prazer nosso, queridinho. É um prazer tê-la aqui, doutor Rafael. Obrigado. Não pode começar? Posso, sem dúvida alguma. Bem, o contrato que nós trataremos aqui hoje é um contrato muito especial. Ele é bem peculiar pelo meio que ele utiliza para se firmar e é exatamente a modalidade contratual do século XXI. É o suprassumo do século XXI. É um contrato eletrônico. É esse o mecanismo contratual que utilizou a jovem Natália Thierry para fazer um leilão da sua virgindade. Essa jovem de índole duvidosa, a despeito do objeto contratual, utilizou-se de meio de extrema modernidade para pôr à venda algo que nós não estamos usualmente acostumados. É isso mesmo, né? Segundo lugar da turma. Enfim, mas para isso nós precisamos ressaltar, obviamente, alguns pontos cruciais a respeito dos contratos eletrônicos, como o seu conceito, as suas características, e para isso vamos utilizar a doutrina. Vamos utilizar Maria Gardiniz, que é cátedra da PUC, São Paulo PUC, né? Mas, enfim, não é a USP, mas ela quebra um galho até. Mas, enfim, então, nós temos em tudo isso que, para Maria Helena Diniz, os contratos eletrônicos eles são contratos que geralmente se dão em via ausente. O que significa isso? Significa que o momento da proposta é diferente do momento da aceitação. Ora, por exemplo, nós temos uma oferta no site, uma oferta, deixa eu pensar em algo que vocês possam entender, sapato, bonito, sapatos, querida, uma oferta de sapatos. O vendedor ele oferece sapatos e a proposta está ali. O momento da aceitação só se dá quando o consumidor compra o sapato. Ou seja, neste momento nós temos a conformação do contrato eletrônico. Em momentos diferentes, portanto, entre ausentes. Mas pode se dar também entre presentes. Então, tendo o consenso das partes, o vendedor quer vender os sapatos e coloca uma oferta no seu site, e o comprador adere a esta oferta. Negócio jurídico perfeitamente realizado. Até porque os contratos eletrônicos são uma modalidade que se dão à distância. Então temos proposta, contraproposta, quando há o diálogo, aceitação, conformação do contrato. E é assim que se dá. Olha, eu acho interessante a gente falar que um bom exemplo dessa modalidade contratual são os vademecums que são vendidos e usualmente comprados pelos estudantes em sites. Ora, por que os estudantes preferem isso? Porque os contratos, exatamente, porque ninguém vai ganhar uma estrelinha. Porque os contratos eletrônicos, porque os contratos eletrônicos, eles são menos dispendiosos para as pessoas e por isso conseguem oferecer produtos a um custo menor. Até porque os alunos têm iPad para acompanhar. Como você, quando fez doutorado comigo, como seu orientador. Excelente apresentação, doutor Bemeguí, demonstrando todo o seu conhecimento, simpatia e educação como sempre. Claro, minha filha. Agora, senhora doutora Luma, poderia continuar a sua explicação e retomar o que a senhora prometeu de falar sobre as características do contrato eletrônico no bloco anterior e não cumpriu? Ah, tá, não, eu vou cumprir as minhas promessas, queridinha. Vamos lá. Bom, eu queria explicar para vocês algo, mas primeiramente preciso falar sobre uma questão de extrema importância, que é o fato de contratos eletrônicos não terem previsão legal. Não há uma lei que regule, não há uma lei que fale especificamente de contratos eletrônicos, é apenas um projeto que está tramitando no Congresso, vai demorar e tudo mais. Então os contratos eletrônicos eles são um contrato atípicos. Eles não têm uma regulação no Código Civil como os outros, apesar deles se assemelharem aos contratos de compra e venda, de prestação de serviços e tudo mais. E também são contratos informais porque eles não têm uma forma pré-determinada e também não existe uma solenidade. Então, acabam sendo contratos informais e tal.
exatamente o que disse a doutora Luma Alcântara, mas aqui é importante que nós acrescentemos algumas coisas, porque, como sempre, a sua fala está incompleta, tal como a tese de doutorado dela. Pois bem, os contratos eletrônicos, eles são consensuais, por favor. Eles são consensuais. O que significa? Significa que basta a simples anuência entre as partes. Basta que o proponente e o oblato desejem a formação daquele contrato, conjuguem as suas vontades para que ele tenha eficácia, para que ele tenha validade. Outra característica dos contratos eletrônicos é que eles são sinalagmáticos, ou seja, há obrigações para ambas as partes. As obrigações são recíprocas. Agora, é claro que a gente precisa fazer a ressalva do artigo 541 do Código Civil, ou seja, existe contrato eletrônico em que se pode firmar uma doação. Ora, você aí de casa pode me perguntar, mas doação não precisa de documento especial, de uma forma especial, ou mesmo de uma forma solene? Ou seja, não precisa da presença de uma autoridade pública? Bom, nem sempre isso é verdade. E o artigo 541 reflete muito bem essa necessidade da vida contemporânea, porque ele nos permite fazer doações de objetos móveis, de bens móveis, sem forma especial nenhuma, desde que eles sejam bens móveis e de pequena monta. Então, exatamente isso pode acontecer no contrato eletrônico. Eu posso, por exemplo, enviar um e-mail permitindo que um dos meus estudantes, um dos meus bolsistas, incorpore ao seu patrimônio um livro que eu lhes emprestei, que eu lhes dei para ler, enfim. Isso tudo é permitido e tem respaldo no Código Civil para a formulação de um contrato eletrônico. Ademais, nós precisamos lembrar que os contratos eletrônicos eles são comutativos. Em geral, são, na verdade. Ou seja, o proponente e o oblato sabem muito bem aquilo que eles vão receber. O oblato sabe aquilo que ele vai receber e o proponente sabe exatamente aquilo que ele tem que entregar. Além disso, vocês podem fazer um pouco de silêncio, porque não sei se vocês viram na mesma entrevista. Pois bem, enfim, voltando. Os contratos eles também são onerosos, ou seja, existe um custo para que você mantenha, para que você cumpra essa obrigação. Por exemplo, um contrato eletrônico em que o objeto tratado seja a minha Mercedes. Ora, eu tive que pagar, eu tive que dispor de um determinado parte do patrimônio para poder firmar esse contrato, para que esse contrato efetivamente tivesse validade. Além disso, os contratos eletrônicos são, no geral, informais. Portanto, eles não precisam de uma forma especial, não precisam de uma forma solene para poder obter a sua eficácia, para obter a sua validade. Basta tão somente, como nós já dissemos, que ele seja consensual, que ele obtenha a vontade das partes dirigidas a firmar determinado contrato. E, em suma, são essas as características principais que tornam o contrato eletrônico um contrato especial, que caracterizam esse contrato. Eu espero ter sido bem claro, ter respondido tudo aquilo que a doutora Luma deixou lacunosa na sua resposta, deixou lacunoso na sua resposta. Bom, doutora Rafael, ficou muito claro no seu discurso de novo BIC, da sua Mercedes, todo o seu conhecimento sobre contratos eletrônicos. Então, nós voltaremos no próximo bloco para discutir um pouco